Namastê, eu sou o Beron, você está assistindo a coluna Consciência Prânica e eu venho falar rapidamente sobre a B12, que é bem polêmica. A maioria dos veganos tem um medo desse monstro chamado B12 e que muitos dos carnistas, das pessoas que criticam, né, o veganismo, colocam como sendo o tendão de Aquiles e seria o argumento de que não é natural ser vegano por conta da nossa carência de B12 em muitos, carência em especial da fonte, né, que a gente não tem no reino vegetal. Só reafirmando que 40% da população que consome produtos de origem animal também tem carência de B12, ou seja, não é um problema exclusivo de veganos. E temos uma parcela de pessoas que não suplementam também e não tem nenhum problema com a B12, com a cobalamina. Mas alguns elementos são muito importantes para a gente ficar atento. A B12, a cobalamina, ela tem estreita relação com o sistema nervoso central, ela tem estreita relação com o nosso DNA, com a formação das células. Então, é uma vitamina muito importante mesmo. E a gente pode estar observando alguns sintomas, né? Esse medo faz com que a gente associe todos os sintomas que aparecem à B12, não é assim, é importante a gente estar fazendo a contagem, né? Então a gente precisa, quando aparece alguma coisa que dá indício de B12, não é ir lá e achar que é isso e ponto, né? Bom a gente estar fazendo teste para ver se realmente é isso que a gente precisa. Se eu não estou conseguindo suprir a minha necessidade de B12, existe a suplementação, que não é do mal a suplementação. Do mal eu julgaria a gente escravizar, torturar e matar um ser inocente para a gente conseguir esse aporte desse elemento, sendo que a gente já tem a possibilidade desse elemento sintético, né? Então a gente poderia estar fazendo a suplementação, que é fácil. A via que o Oberon usa, que não envolve suplementação, envolve um estilo de vida que esteja mais adequado com a nossa natureza. Então, perto da natureza. Alimentos frescos, alimentos orgânicos. Alopatia, em último extremo caso, especialmente esses remédios antibióticos que afetam a flora intestinal. Por que a flora intestinal? Por que eu estou falando isso? Porque no nosso intestino a gente tem uma colônia, sei lá, de 3 quilos de bactérias. Bactérias benignas, que fazem bem para o nosso corpo. E entre essas bactérias a gente tem a bifidobactéria, que no processo de degenerescência delas, elas se tornam vitamina B12. E aí a gente absorve e a gente tem esse aporte. Dizem as teorias que a gente não absorve tanto e que a gente precisa mesmo de fontes externas e tal. Eu estou observando, mas são só 10 anos por enquanto, né? Tá indo tudo bem, mas conheço pessoas com mais de 30 anos de veganismo e não fazem suplementação, né? Até 40 anos de veganismo e não fazem suplementação. Então existe um porquê, né? Existem, se essas pessoas conseguem, porque outras não conseguiriam. Claro que cada indivíduo é um indivíduo e cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. O contexto que eu acredito que traga uma segurança está relacionado com fermentado, sim, está relacionado com algas, sim, espirulina, por exemplo, está relacionado ao sol, a vitamina D, a esse contato com a energia, com o dia, está relacionado, parece que não tem a ver, mas está relacionado com esse exercício físico, né, para a gente manter a nossa flora intestinal saudável, tem relação com o nosso intestino, tem relação com exercício físico, tem relação com o consumo de água.
né? E não essa água vendida cheia de cloro, cheia de flúor, mas essa água que a natureza traz pra gente. Então, isso faz com que naturalmente exista esse cuidado em estar interagindo mais com a natureza. E vivendo numa grande cidade, a gente pode priorizar isso também, né? Mas, de qualquer forma, não é um monstro, tá? Não é um problema para o vegetariano, para o vegetariano vegano, ele tem que estar atento a isso, né? É importante mesmo estar atento a isso. Então, felizmente, já desenvolveram a suplementação que não é de origem animal, então tá fácil, não é mais uma desculpa, certo? Essa é a mensagem de hoje. A gente continua se encontrando nos vídeos, não deixe de colocar os seus comentários aqui. Até a próxima. Namastê.